Sakura Card Captors, vale ou não a pena comprar? E eu já falei aqui no canal que um dos meus objetivos aqui é trazer vídeos falando sobre coleções que eu tenho completas, falando se vale ou não a pena comprar. Dessa forma, eu vou ajudar você que tem dúvida se vale ou não a pena comprar uma coleção, que quer começar uma coleção ou não, se vale a pena. Porque eu sei que hoje em dia mangá é muito caro, eu também sei que é muito difícil você começar uma coleção do zero, sem ter uma experiência se aquele mangá vale a pena, se ele vai estragar ao longo do tempo. Então, eu resolvi trazer algumas coleções aqui no canal, e uma das primeiras que eu vou trazer é Sakura Card Captors. Sakura Card Captors que marcou muito a vida das pessoas ao longo dos anos. Muito mais o anime do que o mangá, é bem verdade. Porque o anime foi lançado aqui no Brasil pelo Cartoon Network e também na TV aberta, ele passou em alguns canais. Dessa forma, muita gente conheceu Sakura Card Captor através do anime. Aí depois foi atrás do mangá. Claro, o mangá é muito conhecido e faz muito sucesso. Antes de eu continuar falando se vale ou não a pena e entrar em mais detalhes da obra, eu queria falar que esse vídeo aqui, se vale ou não a pena comprar, eu tô focando nos 12 primeiros volumes, que são o que fecha o arco da Sakura Card Captor mesmo, que é o dessa capa rosa, que você consegue ver aqui no cenário atrás. Se você for ver, hoje em dia, a JBC, que é a editora que lançou Sakura inteiro aqui no Brasil, está lançando a nova saga de Sakura, a nova saga mais moderna, que foi lançado anos depois da conclusão da saga clássica, que se chama Sakura Clear Card. Então, para você que tem interesse, eu vou futuramente, eu pretendo algum dia comprar o Sakura Clear Card e aí falar um pouco mais sobre ele. Mas o foco, se você deve comprar ou não, são nos 12 primeiros volumes. Agora voltando um pouco falando sobre a Sakura, Sakura foi lançada, o mangá em si, foi lançado entre os anos de 1996 e terminou suas publicações nos anos 2000, como eu falei, com esses 12 volumes. Ele também foi feito pela editora Clamp que faz muito sucesso e que tem um estilo de obra que é muito marcante. Na época que a editora Clamp lançou, ela era muito conhecida pelos seus traços diferenciados, pela forma como eles abordavam a história e seus personagens de uma forma cativante e envolvente, que fez com que a editora virasse uma editora super conhecida e que tivesse fãs ao redor do mundo. Tem muitas obras interessantes da Clamp, algumas que eu posso falar pra você, XXX Holiday, você também tem o próprio X, você tem Guerreiras Mágicas de Rei Earth, que é uma das minhas preferidas, além do Sakura Card Captor, você também tem Chobits, que é um mangá que é muito bom. A Clamp é um mangá que é uma editora que é japonesa que trouxe muitos fãs ao longo dos anos, exatamente por esse estilo próprio. Se você for ver os mangás, você vai ver que os traços e os estilos das obras são muito próximos, e por isso eu acho que também cria uma ligação forte com os fãs. Aqui no Brasil, Sakura Card Captor foi lançado mais de uma vez. A sua primeira publicação foi feita entre os anos de 2001 e 2002 e teve um total de 24 volumes. Esse volume é mais difícil de você encontrar e eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de continuar para as novas publicações. Esses 24 volumes você consegue encontrar, é muito fácil encontrar a coleção completa de 24 volumes e também você consegue encontrar muito fácil em sebo, mas essa coleção eu não recomendo, porque ela era feita no começo dos anos 2000, o papel que eles utilizavam era um papel diferente, era um outro tipo de coleção. Eu acho que ela é uma coleção que ela gasta muito mais fácil, ela pode funcionar na sua estante, ela pode até ser mais barata hoje em dia para você encontrar, mas mesmo assim eu acho que os papéis vão ficar amarelados muito mais facilmente e a coleção vai acabar perdendo seu valor ao longo do tempo. Afinal, na época que lançou, era um outro tipo de edição, era um outro tipo de papel e um outro tipo de capricho na forma de lançamento. Então, esse é o de 24 volumes. Aí depois, 10 anos depois, a JBC comprou os direitos de lançar a Sakura Card Captor de novo aqui no Brasil. Eles refizeram a obra na forma de lançamento, refizeram a capa e mudaram de 24 volumes para 12 volumes. Nesses 12 volumes, aí já é uma coleção que vale mais a pena. Vale mais a pena porque ela é uma coleção onde você também consegue encontrar com uma certa facilidade, onde você consegue realmente ir atrás das edições com uma certa facilidade. Você também consegue encontrar que é igual essa edição que eu tenho aqui no meu cenário, mas ela também é feita com outro papel. Ela é um papel que gasta um pouco também rápido, mas mesmo assim já é uma edição mais completa. Eu acho que é menos para ter na sua coleção. Tem um capricho um pouco maior na forma de lançamento e é focada em 12 volumes. Mas você deve estar pensando, e qual é a coleção que você tem no seu cenário? Essa coleção é a que foi relançada mais recentemente. É a coleção feita em 12 volumes. Essa coleção feita em 12
12 volumes foi lançada ano passado, porque é relançada ano passado no mesmo estilo, no mesmo formato que eu falei da de 12 volumes, só que com um novo papel e um novo refinamento, e também com um preço mais caro, um preço mais salgado. Se você comparar o preço das 3 edições, obviamente o de 4 volumes vai ser muito barato, o de 12 volumes ele é mais barato, considerando a época, o ano que ele foi lançado, e hoje colocando o novo formato que é feito, o novo estilo de papel, o novo estilo de acabamento, acaba fazendo com que ele fique mais caro mesmo. E sem contar que, se parar pra pensar, faz muitos anos desse relançamento, então realmente o preço dos mangás mudou, então está mais caro, tem esse fator, mas o refinamento é melhor, o papel é mais vivo, em questão de, você acha que mais tempo ele vai demorar pra ficar amarelado, eu acho que ele não vai ficar amarelado, é um estilo diferente, então isso vale mais a pena. Pra mim, dos três, o que eu tenho é o que vale mais a pena, eu acho que vai durar mais, vai ficar na sua coleção pra sempre. O do, você conseguir encontrar a versão de 12 volumes que veio antes dessa, também vale a pena. Então essa é a parte da coleção. É um mangá que veio da Clamp, que foi lançado aqui no Brasil em 12 volumes e que é feito em relação a questão de qualidade para ter na sua coleção. Eu acho que é mais fácil você comprar esse relançamento. Vai sair um pouquinho mais caro, mas eu acho que você pode ir comprando aos poucos também. Sakura Card Captor, como eu falei, o motivo deles relançarem o mangá foi porque eles lançaram Sakura Clear Card e através dessa nova saga, eles tentaram fazer isso para trazer um novo público. Um público que iria reler o Sakura, ficar empolgado e ir atrás do Clear Card, que é uma nova versão do Sakura que muita gente gosta e muita gente torce o nariz. Como eu falei, futuramente eu vou falar um pouco mais sobre essa obra aqui no canal, que não vai ser esse vídeo. Então, pra coleção, eu acho que vale mais a pena se comprar o lançamento. Se você gosta de ter uma coleção, algo bonito na coleção, compra mais nova. Vai ser um pouquinho mais caro, mas a qualidade vai ser um pouco melhor, a qualidade do papel vai ser um pouco melhor, e pra sua coleção vai ficar mais bonita e vai durar mais tempo. Mas passando essa parte da coleção em si, que eu acho que nesse ponto vale a pena, é uma coleção bonita, bem feita e duradoura, a gente entra na parte que importa mesmo para quem quer comprar o mangá, que seria a parte da obra. A obra vale a pena ou Sakura é uma obra que vai ficando velha ao longo do tempo? Porque eu fui alguém que assistiu Sakura quando passava na TV. Eu assisti alguns episódios, era um anime que chamava muito minha atenção, porque eu achava que ele era divertido, gostava da temática, mas e anos depois? Ele ainda continua sendo bom? E outra, no mangá ele funciona bem? Porque tem muitos animes que você assiste e vai ver o mangá e o mangá é completamente diferente. E aí a gente entra na obra de verdade. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é Sakura Card Captor, para quem chegou até aqui e não sabe. Sakura Card Captor conta a história de Sakura Kinomori, uma menina de 10 anos que acidentalmente acaba despertando as cartas Claw. E a partir daí, ela vira meio que uma guerreira Claw e ela tem como objetivo lacrar essas cartas, resgatar elas e fazer com que ela não crie problemas na cidade como um todo. A partir daí, novos personagens vão aparecendo, novas pessoas que têm interesse nas cartas Claw vão aparecendo e o mistério por trás dela de algo mais maligno também vai aparecendo ao longo desses 12 volumes. Em questão de história, em questão de plot, ele é um plot bem simples, mas eu acho que Sakura Card Captor é uma obra sensacional. E quando eu reli o mangá, eu tive essa confirmação. A história, os personagens e o universo funciona muito bem. Obviamente, você não vai ler Sakura Card Captor esperando que você descubra o mundo através disso, que ela faça você refletir sobre o mundo. Afinal, a história acompanha uma menina de 10 anos que está realmente aprendendo ainda sobre a vida. Ela está aprendendo sobre as amizades, sobre o que é certo, o que é errado. As cartas Claws meio que vão ajudando ela, porque cada carta Claw coloca muito ela numa situação específica. E isso acaba fazendo com que ela acaba evoluindo e crescendo através dessa jornada, através das cartas Claw. E isso é super interessante. A autora é muito boa na forma como ela escreve a sua obra. Ela entende o público-alvo, ela entende que quem está lendo a obra não quer algo revolucionário em relação à história, pensamentos, e ela entrega uma excelente aventura, onde você que vai lendo o mangá vai seguindo. Eu vou falar pra você, eu li os 12 volumes, eu li praticamente os 12 em uma tacada só. Por quê? Não porque eu queria simplesmente ler pra fazer o vídeo. Não, quando eu li, foi quando eu fui comprando ele. E era uma leitura muito gostosa de se fazer, porque os capítulos são simples, são rápidos, são praticamente muitas vezes episódicos, no sentido de tem começo, meio e fim. A carta aparece, deixa a Sakura, por exemplo, doente, ou deixa ela com um sentimento diferente, ou muda, por exemplo, uma competição escolar por causa do vento, por causa de outras características da carta, e a partir daí, coisas vão aparecendo, coisas vão sendo introduzidas, ela vai evoluindo. Então, essa ideia de ser episódico funciona muito bem. A forma como ela é escrita, de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo interessante, também funciona muito bem. A inocência e o carisma da personagem da Sakura faz com que você queira acompanhar a carta, além da obra ser
muito bem desenhada. Os traços, a ideia do desenho, como funciona realmente as cartas close e como a Vanguardia do Vida funciona muito bem. Então, em relação a design, em relação a realmente design da obra, ela funciona muito bem. É muito gostoso de se acompanhar e muito fluida como o desenho é feito. Na parte da história, como eu falei, ela não é a história mais complexa do mundo, mas ela também é bem feita, é uma excelente aventura para você ir acompanhando. São 12 volumes que eu posso garantir que em 2, 3 dias no máximo, você vai ler tudo com uma certa tranquilidade. Se você tiver com muito tempo livre, até em um dia você consegue ler tudo e sem cansar, porque é uma obra muito gostosa de se acompanhar. E além de Sakura ter um excelente desenho, que não enjoa, que não cansa seu olho de ler, tem uma história simples, uma aventura boa de acompanhar, ele ainda tem excelentes personagens que fazem com que a obra vai se desenvolvendo muito facilmente. Lembrando, eu tô falando de Sakura Card Captor, porque o Clear Card é ela mais velha, pode ser que a obra seja feita de uma forma diferente, mas no Sakura Card Captor, que é o foco, isso tudo funciona muito bem. Tem algumas coisas nessa obra que eu acho que não funcionam muito bem, mas não é nem por causa de como foi escrito, é por causa da época. Tem algumas discussões, alguns assuntos e alguns relacionamentos que eu acho que hoje em dia teriam que ser repensados. Se fazem remakes de algumas obras, eu acho que eles teriam que repensar algumas ideias, até algumas coisas em relação a alguns personagens mais velhos com personagens mais novas, que eu acho que hoje em dia geraria um certo problema. Isso me incomoda um pouco. Eu acho que tem alguns pontos de algumas cartas que eu acho que poderiam ser explorados um pouco melhor, no sentido de, essa carta é muito interessante, o conceito dela é muito boa, mas ela vai indo embora muito rápido. Eu também queria ver mais a Sakura usar outro tipo de carta. Ela usa muitas cartas, mas eu queria ver usar ela toda. Você sente um pouco de falta disso. Mas de modo geral, com toda certeza, se você quer escolher uma obra por causa da história, por causa dos personagens, por causa do desenho, Sakura é uma obra pra você. Então, no fim das contas, vale ou não a pena comprar Sakura? Vale muito a pena. Vale a pena porque, em relação à coleção, ela é uma coleção que eu acho que ela vai durar sim, porque é um material que ele é muito bem feito. Ele é bonito e muito bem feito. Em relação também à história, ela é boa, bem contada, gostosa de se ler. Eu digo mais, é aquela história que ela é tão simples em alguns pontos, mas tão fluida, tão boa de ler, que é aquele mangá que volta e meia você vai querer ler. E tem mais um fator importante, ele não é um mangá tão grande assim. 12 volumes não é pouco, 12 volumes vai sair um preço mais caro. Mas ao mesmo tempo, existem mangás muito maiores. Dá pra você comprando aos poucos. Dá pra você comprar a coleção completa, mas dá pra você comprando aos poucos. Já que o mangá foi lançado recentemente, você consegue encontrar com uma certa facilidade. Então você ainda tem essa possibilidade de ir comprando aos poucos. Então pra mim, Sakura Card Captor é com certeza uma coleção que vale muito a pena você ter na sua estante. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Sakura Card Captor? Você vai comprar a coleção ou não vai? Você acha que vale a pena ou não vale? Você assistiu o anime quando era menor? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.